Olá! Esta é a assistência espiritual do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Procure estar em um ambiente tranquilo, calmo e silencioso e tenha próximo um recipiente com água, que será magnetizada após a preleção de hoje. Começaremos em instantes. Busque se manter tranquilo, tranquila e com um pensamento no Mestre Jesus. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais esse vídeo aqui no nosso canal do CEF. Já avisamos para deixar reservado aquele recipiente, copo, garrafa com água que será magnetizada ao final de nossa reflexão de hoje. E juntos vamos então nos preparar, fechando os nossos olhos, respirando de maneira mais tranquila e serena. Nós acalmamos o nosso corpo, mente e coração e entramos em sintonia com este ambiente que nos envolve, sentindo cada vez mais as vibrações ao nosso redor se acalmarem. Nós entramos em sintonia com o nosso anjo de guarda, esse amigo de todas as horas, que muito contribuiu para que aqui estivéssemos bem em mais esta oportunidade. Com esse irmão nos ligamos aos demais benfeitores espirituais que nos assistem e nos protegem, e é com eles que nos elevamos espiritualmente até a esfera azul de Maria de Nazaré, nossa meiga e nossa doce mãe. Contigo, mãezinha querida, nos elevamos até Jesus, o nosso Mestre, cujas bênçãos de luz recaem sobre nós mais uma vez. E a ti, irmão, agradecemos por todos os ensinamentos do Evangelho. E é contigo que nos elevamos, até Deus nosso Pai, onde agradecemos pela nossa vida, por tudo aquilo que temos e somos, e por mais esta oportunidade de reunião em seu nome, onde juntos rogamos: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo e qualquer mal. Que assim seja, graças a Deus. Eu gostaria de começar o vídeo de hoje com uma pergunta a você que nos assiste. O que é mais importante na sua vida? Podemos ter respostas diversas, como família, como amizade, como a nossa esposa, nosso esposo, dinheiro, infinitas coisas. Vamos pegar um exemplo do dinheiro, que é o mais material dessas opções. Muitos dizem que o dinheiro é a coisa mais importante na vida porque ele compra aquilo que nos faz felizes. Compra os bens materiais que não só precisamos para o mais básico, mas também para a nossa luxúria. Compra a felicidade. Pode comprar até o amor de nossas vidas, compram diversas coisas. Mas o dinheiro ele é sobrepujado, porque quando nós temos um problema sério de saúde ou quando nosso ente querido tem um problema sério de saúde, e isso custa muito dinheiro, nós não pensamos duas vezes antes de desprender da quantia que temos para pagar aquele determinado tratamento de saúde. Então, será que o dinheiro é mais importante? Será que nós guardaríamos o dinheiro na nossa conta bancária em prol da nossa própria vida? Se o tratamento para nós mesmos fosse muito caro?
Ah, não, eu quero preservar o meu dinheiro, quero preservar a minha quantia milionária do banco, porque foi muito difícil construí-la, então eu não vou pagar esse tratamento aí de saúde porque é muito caro. Como se, ao desencarnar, nós levássemos toda aquela quantia que, independente do tempo e trabalho que levamos para construir, sempre fica aqui. Então, aí nós podemos entender que a saúde é mais importante do que o dinheiro. Pois bem, consideremos que a saúde seja o mais importante que o dinheiro. E também consideremos que nós cuidamos dela, com uma boa alimentação, com uma boa noite de sono, não nos estressando, não ficando nervosos, praticamos atividade física, etc e tal. Ok. Como nós desfrutamos desta boa saúde, desta qualidade de vida? Tendo, obviamente, um corpo em forma, tendo uma disposição refinada, tendo ânimo, tendo motivação, tendo justamente uma predisposição que nos leva a fazer todos os afazeres do nosso dia a dia da melhor maneira possível, com felicidade, com alegria, com bom humor, tendo aí uma vida longeva. Mas aí fica a pergunta: por mais que cuidemos de nossa saúde, o que realmente nos dá condição de ter uma vida longeva? O que determina, afinal de contas, ter uma vida longa ou não? É ele mesmo, o tempo. De nada adianta termos dinheiro, saúde, definirmos como o primordial em nossas vidas a nossa família, os nossos amigos, se nós não tivermos tempo para desprender com eles. Aí nós chegamos à conclusão de que aquilo que mais importa é o tempo. Porque não importa se tivermos saúde, sem tempo para desfrutá-la. De nada adianta termos uma família maravilhosa, sem tempo para desfrutá-la. De nada adianta termos uma carreira brilhante, sem tempo para desfrutar. O tempo, no fim das contas, é o mandatório em nossas vidas. Sem ele, não temos condições de construir nada e de sermos absolutamente nada. E o tempo, ele tem essa característica muito interessante, porque ele não volta. Um segundo que passa não volta. E os segundos sempre passam. Até esta etapa do vídeo, mais de 5 minutos já se passaram de um tempo que não volta. O tempo é sempre linear. Um segundo demora sempre um segundo. Não leva mais ou menos tempo, independente das nossas percepções. E é muito interessante quando Albert Einstein, no início do século passado, formulou a teoria da relatividade. Porque aí nós passamos a considerar o tempo como relativo. E isto é algo que nós já percebemos desde sempre. Porque muitas vezes temos a percepção de que quando estamos em um momento alegre, feliz, o tempo passa mais rápido. E o contrário também é verdadeiro quando nós estamos ali desempenhando uma atividade, talvez em um local, ou talvez em um momento não tão feliz assim, o tempo nos parece que demora mais. E é aí que realmente a teoria da relatividade se faz presente, porque ao mesmo tempo em que o tempo pode demorar mais para mim, ele pode passar mais rápido para você. Mas no fim das contas, o tempo sempre é tempo, passando sempre na mesma métrica, na mesma régua, para mim e para você. Independente de nossas percepções. E aí, levando para o lado espiritual, obviamente, no plano espiritual, o tempo é medido de uma maneira completamente diferente da qual é medido aqui no plano físico. Desde o início do homem, da inteligência, da consciência que desenvolvemos, buscamos desde as civilizações mais antigas medir o tempo.
Hoje, como nós sabemos, o tempo aqui no Ocidente é majoritariamente medido pelo calendário gregoriano. Nós temos ali a velha folhinha pendurada na parede com 12 meses, alguns com 30, outros com 31 dias, à exceção de fevereiro, que é mais curto. O ano levando-se ali 365 dias para passar, e vem ano após ano. As medições cristãs hoje datam do ano de 2023, mas nós temos os calendários lunares, também seguidos por algumas civilizações, alguns países, e assim por diante. Mas no plano espiritual, não é assim. No plano espiritual, o tempo é contado em experiências. Experiências essas que nós temos a oportunidade de desfrutar, de vivenciar já aqui no plano físico. Experiências como do tipo da convivência com determinadas pessoas, de uma atitude nobre ou não que nós possamos tomar em uma determinada situação, de um trauma que não deixa também de ser uma experiência. Essas experiências vão se somatizando no nosso espírito ao longo de nossa existência, somando, somando e somando. E é o acúmulo delas, mas não apenas o acúmulo, mas sim o aproveitamento delas, que dizem quantos anos espirituais nós temos. Uma alegoria, obviamente. Não é só porque nós reencarnamos que nós somos espíritos mais velhos. Muito pelo contrário, nós progredimos sim, independente do aproveitamento que tenhamos de nossa encarnação, mas se aproveitamos mais, para evoluir, obviamente, avançaremos mais. Do contrário, se nós temos em nossa reencarnação apenas o usufruto material, nós estaremos evoluindo em uma velocidade menor, apesar de continuarmos evoluindo. E é justamente aí que acontece o progresso espiritual. Quando nós nos damos conta de que a vida física nada mais é do que transitória, nada mais é do que uma segunda oportunidade. A primeira é o aproveitamento espiritual. Quando nos damos conta do tanto que ainda temos a viver e do tanto que já temos vivido, que o que mais importa é o que somos e não o que temos, nós já estamos aí engatando uma segunda marcha na velocidade de evolução que estamos empregando naquela reencarnação. E do contrário, para aqueles que apenas vivem para o físico, para o material, que ainda conservam a crença primitiva de que morreu, acabou, esses justamente estão dando mais valor ao físico. Progredindo? Progredindo. Mas ao se limitar ao físico, quais serão as suas percepções quando o corpo se for? Quando a vida física se esvair naquele momento? Não é à toa que é muito comum para aqueles que são mais sensíveis, mais perceptíveis, mas os médiuns mais aguçados, perceber justamente em determinados locais, como nos centros espíritas, a presença de muitos desencarnados. Desencarnados que ainda estão ali, muitas vezes, ficcionados à vida física que tiveram. Pensam que ainda são donos dos seus carros, das suas casas, dos seus valores. Pensam que ainda são filhos, maridos, esposas daqueles que conviveram naquela reencarnação. Pensam que ainda preservam os costumes que tinham na vida física. Muitos desses espíritos, inclusive, vão ao trabalho, convencidos de que continuam trabalhando, estão presentes no transporte público, com o pensamento de ir ao trabalho, frequentam seus lares antigos quase todas as noites para ali repousar. Muitos ainda não nos deram conta, ou não querem se dar conta de que tudo aquilo já passou, já foi, e que segue-se em frente. Quantas e quantas mensagens nós recebemos através dos passes de espíritos justamente que estão absolutamente contrariados de seus familiares simplesmente seguirem em frente,
no caso dos cônjuges, colocarem outros em seus lugares. E quantos não há relatos espíritas através das obras de Chico, por exemplo, daqueles que permaneceram ao lado do seu corpo, da sua tumba no cemitério, do seu túmulo ali, sentindo todas as variações da natureza agirem sobre o seu corpo, deteriorando-se cada vez mais. Sim, porque ali apenas reside agora uma massa de carne. Pois é, tudo vem da nossa percepção, daquilo que nós exercemos agora, no hoje, da ligação que nós temos justamente com o físico, do relacionamento que temos com o físico. A vida não muda o que somos apenas pela passagem do corpo. Nós continuamos a ser exatamente tal como somos hoje. Se nós temos egoísmo, se nós temos orgulho, se nós temos dependência de algo, isso continuará depois do corpo partir. Basta olhar, por exemplo, como nós temos aqui em São Paulo, a Cracolândia. Se pudéssemos colocar um óculos espiritual, enxergaríamos que a população de desencarnados ainda aficionados às drogas, às substâncias que os encarnados consomem ali, a população desencarnada é muito mais numerosa do que a encarnada. Há algo interessante a notar, e aí é uma pergunta que também nós fazemos. Tudo bem. A doutrina espírita nos ensina que fatalmente nós iremos para o umbral depois que desencarnarmos, por exemplo. Quanto tempo será que nós passaremos nesse umbral, nesse local, que seria aí o que muitos dizem o inferno, o purgatório na visão espírita? E se nós refletíssemos com a ideia de que o umbral talvez não fosse um lugar, mas sim um sentimento. Um sentimento que habita em nós. Nós podemos fazer do nosso dia um verdadeiro inferno, um verdadeiro purgatório. Nós podemos jogar o tempo que nos é dado literalmente no lixo. Mas o contrário também. Nós podemos aproveitar o tempo da melhor maneira possível para nós e para os nossos. Onde está o inferno, então? Se não em nossos corações? Onde está o purgatório, se não no nosso humor, se não na percepção que nós temos das coisas, se não do modo como nós tratamos o tempo? Este vídeo aqui pode nos ajudar de alguma forma a despertar para essas coisas. Mas se nós estivermos fechados para ele, como será? Poderá até nos prejudicar de alguma forma. O mesmo se aplica para o passe, o mesmo se aplica para as sessões espíritas. Se nós fazemos questão de conservar em nossos corações o pior dos sentimentos, muito difícil uma energia de fora modificar esse cenário. Ele deve ser alterado dentro de nós mesmos. E aí, nós voltamos para aquilo que mais importa, o tempo. Cada minuto, cada segundo importa. Mas importa muito mais o que nós fazemos com ele. Os espíritos mais elevados não estão interessados naquilo que nós fazemos apenas, mas estão mais interessados no porquê fazemos aquilo que fazemos. Na causa. E quanto tempo, quantas experiências são necessárias para que a causa mude, para que o sentimento amadureça. Se nós temos dúvida do nosso estágio espiritual, de quanto tempo ainda vai levar para virarmos anjos, basta olhar para dentro de si. Se nós ainda habitamos um corpo físico, é porque ainda falta muito tempo. Muitas experiências ainda são necessárias. E o que você tem feito com a experiência de hoje? E o que você tem feito com o tempo de hoje? Ele continua passando. Continuará a passar.
mas que nós possamos ter o melhor aproveitamento dele, para que nós possamos realmente despertar para o que o tempo significa, não o tempo do corpo, mas o tempo da imortalidade da nossa alma, que continuará amadurecendo. Mas quantas e quantas e quantas dores nós ainda estaremos reservando para nós, dificultando esse amadurecimento. Ou o contrário, o quanto nós facilitamos o nosso próprio caminho nessa seara, nessa trajetória. A decisão é feita hoje, feita agora. Cabe a nós optar o que for melhor para nós. Então vamos juntos vibrar. Vibrar por aqueles que ainda não se deram conta justamente desses ensinamentos cristãos, da semente plantada por Jesus lá atrás, esclarecendo todo o caminho, esclarecendo-nos como chegar até Deus. Vibramos por todos aqueles irmãos que habitam o planeta Terra, que estão encarnados ou não nesta casa, para crescer, trabalhar e evoluir. Vibramos por aqueles que ainda se afligem por desastres naturais ou por conflitos de toda sorte. Vibramos pelo Brasil, para que esta pátria se transforme na pátria do Evangelho, o coração do mundo. Vibramos por aqueles que estão nas ruas entregues à própria sorte, com frio, fome e solidão. Vibramos pelos enfermos do corpo e da alma, pelos órfãos, pela idade idosa, pelos encarcerados. Vibramos por todos os lares da terra, em especial a nossa própria casa. Que possamos juntos aproveitar o melhor do nosso tempo com a nossa família, conservando a harmonia no nosso lar. Vibramos pelo CEF, pelos demais centros espíritas no Brasil e no mundo, pelas demais religiões, por aquela pessoa em especial que sabemos mais necessitar dessas vibrações, dessas energias. Vibramos por nós mesmos, para que possamos aproveitar da melhor maneira a oportunidade que temos de crescer espiritualmente. E que possamos nesse instante, para o passe de hoje, mentalizar que Jesus deposita em nós as suas energias, a sua luz. Luz esta que nos toca da cabeça aos pés, revigorando o nosso corpo físico. Recai sobre nós neste momento como um bálsamo sagrado. Que nós possamos, pela nossa fé, abrir o nosso coração para que essa energia também entre em nós, contagie o nosso corpo, nossa alma, nossa consciência. Que essa mesma energia seja derramada sobre o recipiente com água que preparamos, para que cristalize, para que fluidifique, que transforme este líquido em uma ferramenta a mais de sustentação para o nosso corpo. E assim, cheios de graça, elevamos o nosso pensamento a Jesus, agradecendo a Ti, Cristo, por mais este momento de oração e elevando até o Pai Maior, rogamos, graças a Deus. Ainda não se inscreveu no nosso canal, ainda não apertou o sininho para receber as notificações? Faça isso agora. Aproveite e curta esse vídeo, curta esse conteúdo, compartilhe, para que essa plataforma aqui, que nos dá essa oportunidade de falar sobre o Espiritismo, sobre Jesus, possa divulgar a mais pessoas. Mais uma vez eu me despeço por aqui, agradecendo muito por mais essa oportunidade, pela sua atenção, rogando que Jesus esteja em nossos corações hoje e sempre. Um grande abraço, até a próxima. Tchau!